Está no ar o Prevcast UF, o podcast do projeto Prev Quedas. Sou Edmundo de Drummond Alves Júnior, professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Pablo Garcia, residente da Saúde do Idoso, entrei no programa em 2020. E eu sou a Mariana Lobo, bolsista do projeto Prev Quedas desde agosto de 2020. No episódio de hoje, vamos falar sobre fake news. Explicaremos o significado desse termo, como e por que elas ocorrem, e daremos também dicas de como identificá-las. Quem nunca recebeu uma mensagem, repassou e depois foi acometido de um pensamento preocupante? E se a mensagem que eu compartilhei não fosse verdadeira? E se ela apenas contasse uma história repleta de mentiras ou meias-verdades? Afinal, eu não verifiquei a fonte. Felizmente, há muito que você pode fazer para evitar e não cometer o mesmo erro. Neste podcast, exploraremos como você pode separar notícias falsas da verdade. Então, o que são as fake news? Esse termo vem do inglês e, de acordo com Gagliardi e colaboradores, fake news é um termo que denomina a produção e propagação massiva de notícias falsas, com o objetivo de distorcer fatos intencionalmente, de modo a atrair audiência, enganar, desinformar, induzir a erros, manipular a opinião pública, desprestigiar ou exaltar uma instituição ou uma pessoa, diante de um assunto específico, para obter vantagens econômicas e políticas. Existem dois tipos de fake news. A primeira são as histórias que não são verdadeiras. Essas são mentiras, boatos, histórias inteiramente inventadas e fabricadas destinadas a fazer as pessoas acreditarem em algo falso, para visitar um determinado site ou comprar um determinado produto ou ideia. Já a segunda são as histórias que contêm alguma verdade, mas não são 100% precisas. Por exemplo, quando um jornalista cita apenas uma parte do que um político diz, dando uma falsa impressão de seu significado, ou quando o título da matéria traz uma ideia falsa e contrária do que o corpo do texto diz, isso pode ser feito para atrair os leitores para a matéria, dando mais visualização para o site, para convencê-los de certo ponto de vista, ou pode ser o resultado de um erro inocente. De qualquer forma, por acidente ou intencionalidade, rapidamente a notícia atrai um grande público. Existem ainda aquelas pessoas que distorcem os fatos verdadeiros em notícias falsas, só porque não concordam com elas ou acham desconfortáveis. De onde vêm essas notícias falsas? Notícias falsas não são novidades, mas a novidade é como se tornou fácil compartilhar informações em uma velocidade cada vez maior, tanto verdadeiras quanto falsas, em grande escala, a partir do fenômeno da internet. Segundo Gagliardi e colaboradores, o compartilhamento de notícias falsas tem 70% mais chances de viralizar do que as notícias verdadeiras, conclui um estudo conduzido por pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology. De acordo com a pesquisa, cada postagem verdadeira alcança em média 1.000 pessoas, enquanto as falsas atingem 1.000 a 100.000. E ainda complementa que os dados levantados permitem evidenciar que o aplicativo de mensagens WhatsApp é a plataforma mais utilizada na disseminação de desinformação e a rede social Facebook ocupa o segundo lugar. As plataformas de mídia social permitem que quase qualquer pessoa publique seus pensamentos ou compartilhe histórias para o mundo. O problema é que a maioria das pessoas não verifica a fonte do material que vê online antes de compartilhá-lo, o que pode fazer com que as notícias falsas se espalhem rapidamente ou até mesmo se tornem virais. Por consequência dessa rápida velocidade de propagar informações, Delmaso e Valente trazem a temática política como terreno fértil para a disseminação de fake news. O problema das notícias falsas acende a luz amarela também de governantes, especialmente pelo impacto direto na política e, especificamente, nas disputas eleitorais. Desse modo, com as eleições se aproximando, pesquise bem seus candidatos, o que já realizaram, o que pretendem realizar e todas as suas propostas. Não aceite só o que dizem. Para não acreditar em mentiras, investigue a fundo. Por outro lado, ficou mais difícil de identificar a fonte original das notícias, o que pode dificultar a avaliação de sua precisão. Por esse motivo, cuidado! Espalhar desinformação, além de prejudicar os outros e a si mesmo, também é crime. Por mais complicado que possa parecer separar o fato da ficção, sempre vale a pena encontrar a verdade, mesmo que não seja o que queremos escutar. Por isso, listamos 6 etapas para ajudar a distinguir a verdade das mentiras.
Passo 1. Desenvolva um senso crítico. Um dos principais motivos pelos quais as notícias falsas são um problema é que muitas das vezes são notícias que poderiam acontecer e, consequentemente, são fáceis de acreditar, o que, por outro lado, facilita a descoberta da mentira quando comparada à verdadeira notícia. Muitas notícias falsas também são escritas para criar pânico ou choque, ou seja, ao ler a notícia é gerada uma forte reação instintiva, como o medo ou pânico, o que nos atrapalha a refletir criticamente sobre a tal informação. Isso significa que é essencial manter o emocional sob controle e pensar de forma racional e crítica sobre o que se vê e ouve. Um ótimo exercício é se perguntar: por que essa história foi escrita? É para me persuadir de certo ponto de vista? Está querendo me vender um produto específico? Ou está tentando me fazer clicar em outro site? Passo 2. Verifique a fonte. Se você encontrar uma história de uma fonte da qual nunca ouviu falar antes, faça uma pesquisa. Verifique o endereço da página da web que você está lendo. Descubra um pouco mais sobre o editor. Se é uma página de agência de notícias profissional e conhecida, ou é um blog pessoal de alguém, o autor tem experiência sobre o assunto, erros de ortografia no texto ou em nome de empresas ou palavras desconhecidas podem significar que a fonte é suspeita. E seja ciente de que as pessoas que espalham notícias falsas e fatos alterados às vezes criam páginas da web, maquetes de jornais, imagens adulteradas que pareçam oficiais, mas não são. Portanto, se você ouvir uma postagem suspeita que pareça ser da Organização Mundial da Saúde, OMS, por exemplo, verifique o próprio site da OMS para checar se realmente a notícia está lá. E mesmo que um amigo ou algum familiar te encaminhe uma notícia, foto ou vídeo, pode ser que ele não tenha seguido essas etapas antes de te encaminhar. Então, confira antes de mandá-la a alguém. Passo 3. Veja quem mais está relatando a mesma história. Verifique se a história foi divulgada por outros jornais ou editoras de notícias conhecidas. Se as informações que você possui não forem de uma fonte conhecida como essa, ou se houver discordância de informações, duvide delas, pois há uma chance de que possam ser falsas. Agências de notícias profissionais globais têm diretrizes editoriais rigorosas e uma extensa rede de repórteres altamente treinados. Portanto, é um bom lugar para começar. Mas lembre-se, ninguém é imparcial e qualquer um pode cometer um erro. Então, continue procurando. Passo 4. Examine as evidências. Uma notícia confiável incluirá muitos fatos, citações de especialistas, dados de pesquisa e estatísticas oficiais, por exemplo, ou relatos detalhados, consistentes e comprovados por testemunhas oculares no local. Se estes estiverem faltando, questione. A evidência prova que algo definitivamente aconteceu, ou os fatos foram selecionados ou distorcidos para apoiar um determinado ponto de vista? Passo 5. Repare em detalhes do texto. Os softwares de edição modernos tornaram mais fácil para as pessoas criarem imagens falsas que parecem reais. No entanto, existem alguns sinais de alerta que você pode observar, como, por exemplo, sombras estranhas na imagem ou bordas irregulares ao redor de uma figura. As imagens também podem ser 100% precisas, mas usadas no contexto errado. Por exemplo, fotos de lixo cobrindo uma praia podem ser de uma praia diferente, ou de 10 anos atrás, não do suposto evento recente que está sendo noticiado. Passo 6. Verifique se a história faz sentido. Finalmente, use seu bom senso. Tenha em mente que as notícias falsas são projetadas para alimentar seus preconceitos, esperanças e medos. Desconfie de marcas ou sites que estejam doando, dando algo de graça ou fazendo promoções. Investigue antes de repassar a mensagem ou o vídeo. Importante! Se todas essas dicas sugerirem que as informações que você está prestes a repassar são falsas, parciais ou maliciosas, evite compartilhá-las com outras pessoas, mesmo se estiver convidando-as para verificá-las. Segundo Gagliardi e colaboradores, há ainda criminosos que se aproveitam do medo e do pânico da sociedade para disseminar links e se apropriar de dados sigilosos das vítimas.
Isso pode levar à disseminação de boatos e prejudicar sua credibilidade profissional ou pessoal. Para os autores Delmaso e Valente, esse é um tema que merece um maior aprofundamento à investigação sobre o combate às notícias falsas, que não se resolve com fórmulas simples e prontas, mas com um conjunto de mecanismos que vão desde recursos técnicos até o investimento em educação e literacia digital. E acrescenta: restrições legais devem ser elaboradas para combater a desinformação, mas sem perder de vista o desafio de respeitar a liberdade de expressão. Na descrição do episódio, você encontra as nossas referências e indicações de documentários. Como falamos de eleições, também colocamos o site do TSE, que divulga todas as candidaturas. Ao entrar no site, você consegue realizar uma pesquisa por região, escolhe estado, o município, o nome do candidato e, a partir disso, você consegue acessar o histórico político do candidato, partido, propostas, financiamento. Pesquise e prepare-se para votar. Vocês podem encontrar todos os episódios do Prevcast UF no Spotify e YouTube. Para acompanhar o podcast, basta abrir um desses sites ou aplicativos e digitar Prevcast UF na barra de pesquisa. Toda sexta-feira, às 10 horas, um episódio novo. Obrigada por estarem com a gente. Fiquem todos bem e se cuidem. Obrigado por ter nos ouvido até aqui e até a próxima. Esse episódio foi apresentado por Pablo Garcia e Mariana Lobo. Nosso roteiro foi escrito por Maria Fernanda Moreira e Milene Carvalho. A identidade visual foi feita por Nicole Freitas e Daniel Rabi. A edição de áudio, Carizina Palma. Quem cuida das nossas redes sociais é a Nicole Freitas com a Milene Carvalho. O coordenador e idealizador do programa Previquedas é o professor doutor Edmundo de Drummond Alves Júnior. Até o próximo episódio.